no meio dessa aprovação no Congresso e o Joe Biden sancionar, tem viagem marcada de parlamentares brasileiros que estão indo lá para tratar justamente desse tema, liberdade de expressão, para tratar sobre os pitis de Elon Musk no Twitter e de ataques ao Brasil e ao STF e ao Lula mesmo, né? É, essa comitiva que vai comandada ali por Elisiane Gama, senadora, e entre outros parlamentares que participaram da CPI do 8 de janeiro. Como é que você analisa essa ida dos parlamentares lá no Congresso americano para saber mais detalhes daquele relatório que foi divulgado, com o intuito de atacar Alexandre de Moraes? Eu diria tardia até, né? Atenção, vamos um pouquinho de teoria aqui, né? A ideia central do socialismo, do antigo socialismo, que acabou, é o internacionalismo da classe operária, né? Internacionalismo da classe operária e se tome esse operário aí, não exatamente como aquele que trabalha na fábrica, mas de um regime que fosse um regime dos trabalhadores. E os trabalhadores, portanto, seriam trabalhadores em qualquer lugar e não teriam pátria, né? Daí a ideia do internacionalismo da esquerda, em contraste com visões conservadoras ou de direita que têm o seu eixo no nacionalismo, né? Nos interesses de cada país. Hoje, a extrema-direita, ao mesmo tempo que tem um discurso que apela a certos aspectos do nacionalismo, então há realidades locais que movem os líderes da extrema-direita, mas hoje, quem realmente tem uma perspectiva mais internacionalista e organizada é a extrema-direita. Então, você veja que o que surpreendeu muita gente aqui no Brasil, a mim não, porque, desculpa, eu escrevi a respeito, eu tenho um monte de vídeo a respeito, chamando atenção para o fato de que o bolsonarismo, por exemplo, é a primeira vez, é a primeira manifestação da extrema-direita no Brasil que é realmente internacionalista no sentido de que que tem contatos efetivos com o que acontece lá fora. Mesmo o integralismo no Brasil, mesmo alguns grupos durante a ditadura militar de 64, ainda que tivesse contato, mas tinha um forte componente nacional. O bolsonarismo põe uma coisinha ou outra do Brasil, mas na verdade a sua agenda é uma agenda que tem a ver com a extrema-direita internacional, autoritária, etc. E há muito tempo a extrema-direita está viajando, está indo, está falando, está fazendo fóruns, etc. A esquerda demorou para fazer isso, a esquerda cochilou nisso, né? Não percebeu que isso estava em curso, né? Mais de uma vez, eu apontei as brutais ignorâncias do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, mas sempre chamei a atenção para o fato de que ele transitava com muita facilidade nesse universo da extrema-direita, né? Então, é bom que esses parlamentares vão conversar com democratas, etc., e um pouco apresentar uma outra visão em relação a tudo aquilo que tem sido dito lá fora, acusando suposta censura aqui no Brasil, lembrando o ambiente em que as páginas e perfis que foram retirados do ar foram submetidos a essa sanção, né? Porque, na verdade, praticavam um crime. É importante que façam isso, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu diria, tem que ser até mais frequente. A busca internacionalizar esse debate hoje é uma das coisas que o Brasil tem de fazer, né? Porque, sim, o mundo está submetido a uma tentativa de construção. Quem não sabe o que quer dizer essa expressão, depois dá uma procurada, porque se eu entrar em minudência, eu vou muito longe. Mas a construção do que se chama ente de razão, uma espécie do estabelecimento de uma visão superior e universal de mundo que vá controlar todo o resto, a extrema-direita hoje está um pouco não, ela está organizada
tentando criar isso, né? E submeter os países. E não tem nada de conspiratório nisso. Eles se encontram, eles planejam coisas, eles fazem coisas. Eles estão juntos em operações. O Elon Musk ter se ligado aqui à questão de Bolsonaro e do ataque ao Alexandre de Moraes, isso não é ocasional, isso não é assim, aconteceu. Sim, certamente tem bolsonarista que conhece Elon Musk, isso nós já sabíamos. Não, o Elon Musk já esteve no Brasil, já se encontrou com o Bolsonaro, fez parte até de um ato de campanha, a verdade é essa, né? Mas ele se abalar, fazer isso, né, é o internacionalismo da extrema-direita. É a ideia assim, não existem leis locais que possam se sobrepor ao nosso entendimento do que deva ser o mundo, né? E, portanto, sim, aqui dentro, a nossa extrema-direita, por exemplo, quer votar na CCJ o direito que o proprietário real, o suposto de uma terra, possa expulsar o invasor à bala. Isso é uma questão local. Essa questão de sem terra não tem nos Estados Unidos, né? Essa é uma questão local. Agora, a questão disso que eles chamam liberdade de expressão, que na verdade é o suposto direito que você tem de esmagar o seu adversário, de desmoralizá-lo, de pregar, de atacar o aparato legal, né? Isso está em todo canto. Isso está em todo canto, né? Então é bom que esses parlamentares vão. O próprio Lula, na entrevista que deu o café da manhã aos jornalistas, eu acho que teve um trecho ali a que se prestou pouca atenção. Eu ontem botei um vídeo no programa, não é da coisa, na Band News FM, Band News TV, até mandei aí, não sei se vão querer colocar, mas nós temos o presidente falando que ele vai aproveitar a Assembleia Geral da ONU e ele vai tentar fazer uma reunião com presidentes e líderes democráticos para debater esse avanço da extrema-direita contra as instituições. Querendo criar um governo internacional, diz que não, contra as instituições, contra o regime democrático, contra os direitos fundamentais. A gente tem a Sonora aqui, quer Isso. falar, Reinaldo? A gente tem a Sonora Oi? aqui, quer falar? A gente tem um vídeo aqui, quer Sim, colocar? vale a Vamos pena. colocar? Então, vamos colocar. Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Sanches, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, sabe, não viveram esse momento. E é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade. E é verdade isso. Isso foi selecionado ontem pela produção lá do meu programa, né, do da Coisa. Estou falando só porque os meninos tiraram. E é verdade, né? Senão foi assim, pô, tá usando agora. Não, tem que dar o crédito, O... tá Tem que certíssimo. dar o crédito, tem que dar o crédito para minhas crianças. O... E é verdade, né? É isso que o presidente está falando. Então nós temos efetivamente isso. Aqui no mundo inteiro. O Elon Musk está num pau agora com o governo australiano. Hã? Porque ele se nega a tirar do ar, ele se negou a tirar do ar um vídeo em que aparece um sujeito praticando um ato terrorista numa igreja em Sydney. Aí o governo australiano pediu para tirar, ele tirou dos servidores da Austrália, mas manteve nos servidores dos Estados Unidos. Portanto, qualquer um pode acessar, inclusive por VPN na Austrália. O cara, o cara mantém no ar o vídeo do atentado terrorista sendo praticado. Fabiola, nós sabemos o efeito que isso pode ter, inclusive do ponto de vista do efeito imitação. Olhe os ataques às escolas, como funcionam nos Estados Unidos.
Houve aqui no Brasil o período. Aí o sujeito diz: não, eu acho que isso é censura. Aí o Anthony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, o chamou de bilionário arrogante, que é o que ele é. Porque esse vale tudo, isso aqui, o ministro Roberto Barroso, do Supremo, lembrou isso. O ódio rende, o ódio engaja. Nós precisamos ficar atentos, tratar como alguns sonsos têm feito a liberdade de expressão, a questão das redes, como se fosse simplesmente o velho texto a que, no fim das contas, poucas pessoas tinham acesso e era preciso realmente ir lá buscar para ler e tal. Tratar como se fosse isso é mentira, não é verdade. As coisas não são assim hoje em dia. O cara tem acesso a um ataque terrorista, ele pode fazer por imitação. Aí o governo solicita que se tire isso. Ah, não, é censura. Posso até tirar aqui na Austrália, mas vai ficar lá. E aí qualquer australiano, se quiser, pode ter acesso. É uma barbaridade isso. Hã? Tá aí.